Olá, novamente com muita alegria, entusiasmo, nós vamos dando seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, oferecendo a vocês que têm nos acompanhado pelas redes sociais, pelo Facebook ou pelo YouTube, um vídeo semanal e sequencial de estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje vamos estudar a revista de maio de 1860. Nessa revista nós vamos encontrar 13 artigos, itens, comunicações e vamos aqui poder abordar cada uma delas, algumas com mais profundidade, porque a necessidade, pelo conteúdo doutrinário e as reflexões que nos propiciam, e aqueles temas ou artigos que nós passamos mais rapidamente porque são assuntos mais simples dentro do corpo doutrinário do Espiritismo ou que nós já tenhamos abordado em outros estudos. Os vídeos anteriores estão sempre à disposição para que vocês possam acompanhar esse estudo. Allan Kardec, como nas edições anteriores da revista, ele vai começar com o artigo chamado Boletim, que são as atas das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em síntese. Certamente, o nobre codificador achava que esses resumos das atas administrativas poderiam ajudar, como de fato ajudam, na gestão da casa espírita e também no estudo do Espiritismo, porque muitos assuntos ali tratados são de grande relevância para todos nós que estamos estudando a doutrina. Aqui no boletim de maio de 1860, que se refere às reuniões da sociedade do mês anterior, portanto de abril de 1860, Kardec aqui vai fazer referência novamente, vocês vão lembrar, a senhorita Désirée Godou, citada em março e abril de 1860, uma jovem com uma mediunidade extraordinária, que acabou culminando numa faculdade mediúnica de cura, mais intuitiva. Kardec vai até citar aqui, seria de medicina intuitiva, e ela, nos artigos anteriores, nos apresentou como modelo de médium, por conta do seu desprendimento, da sua alegria, da sua humildade, da sua dedicação e da sua amorosidade. E nós vamos ver até um pouquinho mais à frente, porque Kardec vai citar a carta do senhor Morheri, que é médico, portanto tem conhecimento técnico e espírita para avaliar, acolheu a jovem em sua casa e tem acompanhado a evolução da sua mediunidade de cura. Vamos ver um pouquinho mais à frente. E Kardec novamente cita aquela como modelo de desinteresse e de caridade, o que certamente permite esta sintonia com os bons espíritos para que a mediunidade possa ser exercida com muita responsabilidade, com muita fidelidade. E vamos encerrar o estudo de hoje com um artigo também sobre a mediunidade. Kardec aqui cita a mudança de sede, aqui só uma mera curiosidade histórica, até para alguns espíritas que já estiveram em Paris visitando esta sede da Revista Espírita, aqui ela está mudando para aquela rua Saint-Anne, número 59, na passagem Saint-Anne, né? Muito conhecida, ponto turístico, que alguns espíritas acabam visitando lá em Paris. Então, Kardec está fazendo esta observação. Uma interessante, Kardec desejou evocar um espírito que estava viajando pelo interior da África e acabou sendo assassinado. Esse espírito vem, mas não consegue dar uma comunicação como nós estamos acostumados. Uma evocação com perguntas e respostas para detalhar a sua situação espiritual, porque ele ainda está em profunda perturbação. Tanto é que ele apenas, através do médium, se diz sofredor e carente de prece. Não consegue estabelecer nenhum diálogo.
Aqui para nós é importante para ficar essa constatação de que nem todos os espíritos, após a desencarnação, têm plenas condições de dar uma mensagem, uma comunicação. Às vezes o seu estado de perturbação é grave, não permitindo. Aliás, algumas vezes, Kardec chega a consultar os benfeitores espirituais e eles próprios de plano já sinalizam, porque conhecedores da situação do espírito que se pretende evocar, da impossibilidade de trazê-los para um contato espiritual. Então, às vezes acontece isso e é importante que nós façamos esta anotação. Então, na reunião mediúnica de hoje, dos dias atuais, os espíritos que vêm se comunicar espontaneamente, trazidos pelos benfeitores espirituais, que já analisam previamente esta condição do espírito se comunicar e deixam eles ali preparados para esse diálogo. Aliás, sabemos que numa reunião mediúnica que tem a duração de 1 hora e 30, naturalmente que nem todos os espíritos se comunicam, e nem é esta a proposta. Às vezes, muitos espíritos estão ali com dores similares, ou também em sofrimento, e acompanham a comunicação de outro espírito sofredor. E o aconselhamento e o acolhimento que ele recebe do dirigente, do dialogador, também serve para esses espíritos, como se esse grupo de espíritos estivessem ali representados por aquele que foi elegido para a comunicação. Além de todo o ambiente fluídico, que também serve para acolhimento. Terminada a reunião, no plano físico, no plano espiritual, ela continua pujante e ativa e os benfeitores continuam acolhendo e atendendo esta multidão de espíritos em sofrimento que lá comparecem. Então, achar que 4, 5, 6, 7 comunicações de uma reunião mediúnica, ela representa a totalidade dos espíritos que ali estavam em sofrimento, não corresponde à realidade. Outro ponto importante, inclusive ligado à mediunidade, Kardec propõe que se fosse estudado com muita profundidade as comunicações espirituais recebidas na sociedade e que isso seria um gênero de estudo, olha que interessante, para que o grupo que recebe a comunicação possa se atentar, entrar nos detalhes, porque às vezes os benfeitores trazem comunicação para o grupo, uma orientação geral, excepcionalmente algo mais pessoal e pontual, mas sempre trazendo ensinamentos gerais. Então, às vezes, o grupo mediúnico não tem, às vezes, este hábito de, após a reunião, numa próxima reunião, ler a comunicação espiritual, estudar com mais profundidade, é muito importante. Então, Kardec estabelece até como um gênero de estudo, estudar as comunicações espirituais advindas da reunião mediúnica, que, conforme nós já vimos em outros estudos, sempre nos trazem um profundo aprendizado. E também, diz aqui Kardec, para desestimular os espíritos enganadores. Porque quando eles percebem que o grupo é sério, que o grupo estuda, eles sabem da dificuldade que terão para encontrar sintonia naquele grupo e poder, em alguma medida, ali agir, perturbar, causar desordem, etc. Então, eles preferem os grupos mais preguiçosos, levianos, que não gostam tanto de estudar, mais preocupados apenas com a prática mediúnica do que com o estudo e a transformação moral. Ali eles verificam a possibilidade de sintonia para causar um problema maior para o grupo e muitas vezes, por consequência, a própria casa espírita. Então, quando o grupo se propõe ao estudo sério, e não só das próprias comunicações, mas o estudo sério de uma maneira geral. Recomenda-se que os médiuns que compõem o grupo mediúnico, se o grupo é só mediúnico, que ele em outro dia esteja em estudo. É importante que o médium esteja permanentemente estudando. E isso faz com que os espíritos, alguns se sintam desestimulados a tentar qualquer ação em relação àquele grupo. Então, uma observação muito interessante de Allan Kardec aqui no boletim. Menciona também alguns adeptos sérios que estão adentrando na sociedade parisiense, pedem a adesão, e Kardec fala que alguns deles se declararam interessados e atraídos pelo caráter filosófico do Espiritismo. E Kardec desenvolve aqui um raciocínio interessante, porque há pessoas que
que são atraídas pela doutrina pela sua racionalidade, pela sua informação, nunca viram ou testemunharam um fenômeno espiritual. Há pessoas que testemunham um fenômeno espiritual, ou às vezes passam por uma obsessão, por exemplo, e movidas por essa circunstância, acabam buscando o espiritismo. Alguns depois vão perceber a importância do estudo, que o fenômeno foi apenas um meio para que ele pudesse ali estar. Alguns, infelizmente, continuam aprisionados ou apegados apenas aos fenômenos, à mediunidade, muitas vezes sem se interessar por um estudo mais profundo. E aqui esses adeptos, Kardec cita que eles vieram pelo caráter filosófico, ou seja, pela racionalidade, pela fé lógica, pelas consequências que o Espiritismo traria para as suas vidas, respondendo às suas dúvidas, acalmando as suas aflições. E isso acontece com muitos que, num dado momento da existência, hoje nós estamos ali trabalhando na casa espírita, acolhemos pessoas assim, né, que estão vindo pelo questionar. Este momento que a humanidade atingiu, as pessoas questionam algumas coisas, alguns pontos da vida e acabam vindo procurar a doutrina. Outras vêm pelo sofrimento, pela obsessão, por ter a mediunidade aparece, eclode, ou por ter visto ou tomado conhecimento de algum fenômeno. Há várias formas, caminhos para que a pessoa adentre ao Espiritismo, mas o importante é que ela depois se enquadre, se encaixe, perceba a importância desse tripé do Espiritismo, né? A filosofia, o caráter científico e o caráter religioso e moral, muito importante. Mas Kardec faz essa observação, né? Que muitos vêm, de fato, buscando esse caráter filosófico, essa racionalidade da doutrina, e isso nos dias atuais tem acontecido. Depois nós vamos ver algo também interessante, que iria se iniciar a leitura de uma comunicação na sociedade, e Kardec percebe que ela estava ali tratando de dogmas religiosos. E isso consta do Estatuto da Sociedade. Kardec, então, intercede e é proibida aquela leitura da comunicação. Nós vamos ver futuramente até um outro texto de Kardec, se não me falha a memória, um discurso, onde ele fala que o Espiritismo não se propõe a ficar discutindo dogmas religiosos. Isso é muito importante. Às vezes vemos grupos de estudo ou palestras espíritas, onde a pessoa mais descuidada acaba se inflamando e, ao se referir aos dogmas religiosos, o faz com desdém, ou faz ali menosprezando. E sabemos que para cada religião, o seu conjunto, às vezes, de dogmas, merecem respeito. Eu posso discordar, mas tem que ter o respeito. Então, Kardec sugere, algumas vezes no decorrer do estudo, apenas por necessidade de comparação, a gente acaba abordando alguns dogmas de outras religiões. Mas, se é necessário, apenas por questões de comparação, para expor o que o Espiritismo pensa ou por que ele não adota aquele ritual, aquela forma de culto, ou aquele dogma, porque o Espiritismo não tem dogmas, né? Porque dogmas são pontos inquestionáveis que a pessoa tem que aceitar pura e simplesmente. O Espiritismo não tem esse tipo de dogma. E porque tudo que o Espiritismo nos apresenta é passível de diálogo, de argumentação, até das pessoas que chegam na casa espírita a questionar. Pode questionar o dirigente, o orador ao final, mas por que é assim? Por que o senhor expôs dessa forma? Por que a reencarnação? Por que esta ideia? Porque fé racional. Enquanto a nossa razão não está convencida daquela ideia, daquele conhecimento, aquilo não se incorpora como patrimônio intelectual. Então não adianta mais aquela fé imposta, mas sim, falamos agora há pouco do aspecto filosófico do Espiritismo, então há que se questionar até que nos sintamos convencidos pela razão. Então, assim, evitar ao máximo, em sendo necessário por questões de estudo, de mera comparação, ao se referir com profundo respeito, sem desdenhar. Até porque Kardec diz que ali na sociedade, como havia pessoas de outras religiões, simpatizantes do Espiritismo, seria até uma falta de respeito. Imagina o nosso grupo de estudo, ou às vezes ali no salão da casa espírita, uma pessoa de outra religião vindo pela primeira vez à casa espírita, e de repente a pessoa que está expondo
aborda um dogma da religião daquela pessoa e o faz com profundo desrespeito. De fato, não é isso que nós queremos, até porque, na via inversa, se alguém vai abordar ou comentar algum ponto do Espiritismo no seu núcleo religioso, também esperamos que o faça com profundo respeito, né? Aqui Kardec cita uma questão também que nós vamos conversar ao longo do estudo das revistas. É a questão de uma família que uma jovem morreu e tinha irmãs médiuns que registravam a presença dela, estabeleciam um diálogo e perceberam que o cãozinho ali sentia a presença dela. Temos várias narrativas nesse sentido. O importante é nós, hoje sabemos, há até um tópico no livro dos médiuns, o animal não é médium, médium é intermediário, aquele que vai intermediar a ideia que o espírito está querendo nos trazer. Um animal, por ser ainda, entre aspas, uma alma mais atrasada, um princípio espiritual, ele não tem condições, seja intelectuais, seja até de questões de corpo espiritual, para permitir ou para servir de intérprete. O que os animais fazem, às vezes, registros anímicos bastante rudimentares e embrionários. Às vezes o espírito se faz presente, se faz visível a ele, ou o animal, de forma bastante rudimentar, faz este registro, essa percepção, e temos fatos bastante conhecidos. A mula de Balaão, por exemplo, no Antigo Testamento, que empaca diante de uma presença espiritual, mas não é médium. Isto é muito importante nós registrarmos. Seguindo aqui o próximo artigo, História do Espírito Familiar do Senhor de Corás, é simplesmente uma citação de uma crônica do século XIV. Kardec, como o Espiritismo estava naquele momento inicial, era importante demonstrar que a crença nos espíritos, a influência espiritual sempre existiu, que alguns ainda à época, e talvez ainda hoje, acreditem que foi com o Espiritismo que surgiu a manifestação espiritual. Então, sempre que Kardec se deparava com algum texto, algum artigo, algum livro mais antigo, e ali estava a ideia do autor, que se referia a questões espirituais, influência espiritual, presença do Espírito, ele fazia questão para demonstrar que esta crença faz parte da história da humanidade. O Espiritismo veio apenas desmistificar, tirar as fantasias, os equívocos e demonstrar esta lei natural da vida. Então aqui Kardec transcreve aqui um trecho longo desta citação literária para demonstrar que já no século XIV o autor aqui faz referência a essa influência espiritual, a presença espiritual. Depois, correspondência é aquilo que nós falamos, aquela carta do senhor Morheri, aqui agora acho que talvez a pronúncia não seja Morheri, porque tem um acento, né? Mas Morheri ou Morheri, médico, com a senhora, a médium Desirê Goudot, onde ele faz, aqui transcreve vários pacientes, como se fosse um dossiê de cada paciente, a doença que ele apresentava, o tratamento convencional que não deu certo, a ação da menina médium, através dessa faculdade intuitiva, normalmente usando plantas, recursos vegetais, por inspiração dos benfeitores, e depois ele anota o resultado alcançado. Então, são vários casos de inflamações da amígdala, reumatismo, tumor branco cicatrizado no joelho esquerdo. Então, problemas, vários tipos de problemas aqui bastante diversificados, cefaleia violenta, insônia, pessoas que há muito tempo estavam com problemas e através da ação dela conseguiam um resultado extraordinário. Então, ela tinha essa faculdade intuitiva. Palestras familiares de além-túmulo, são aquelas evocações, sempre com um intuito de profundo aprendizado, uma aqui bastante interessante, do senhor Jardim. Ele morreu de um acidente numa estação de ferro, à época, mas o que nos chamou a atenção é que, na noite anterior ao acidente, ele pressentiu a morte, chamou a filha para conversar, disse que ele estava pressentindo a hora da sua morte e que ela fizesse um favor a ele. Fizesse um favor. E que quando ele morresse, no seu caixão, ele autorizava abrir o seu genuflexório que ele tinha, ele orava, rezava bastante, tinha um local lá de ficar genuflexo para o seu ato de adoração, e que o que houvesse ali dentro fosse colocado no seu caixão.
E durante a conversa ele conta para a filha o que havia, e eram os restos mortais da sua esposa, que já havia falecido há alguns anos, em torno de 5 anos. Né? Então, ela estranhou naturalmente aquilo. O pai no dia seguinte morre naquele acidente, na estação de trem, na estação de ferro, e naturalmente que ela foi atender ao pedido do pai, é aberto o genuflexório, e de fato lá estava, ossos, até a cabeça, ainda com restos de cabelo da mãe, e ela, sem muito entender, atende o apelo do pai. Ele é evocado, Kardec ali quis tirar algumas dúvidas e algumas lições importantes. Naturalmente que ele fala que estava ali a qual compareceu, já acompanhado da mulher, que ela, mesmo em vida, enquanto ele estava encarnado, estava sempre ali ao seu lado, e que ele acreditava que eram os restos mortais que ele trouxe para casa, que a mantinha ali junto dele. Então aqui é um ponto interessante, né? Agora, no mundo espiritual, ele percebe que não era isso, então ele estava alimentado por uma ignorância compreensível. E agora ele fala, inclusive, aqui na questão, que é o pensamento meio mais poderoso para atrair o espírito. E isso hoje nós aprendemos com a doutrina, é o pensamento, a ideia, não importa o local onde nós estamos, no cemitério ou em outro local, ou se estamos de posse de um objeto da pessoa, um pertence da pessoa. Tá? Há alguns espíritos atrasados que se prendem a objetos e a locais, mas não é o assunto que estamos querendo abordar. É aqui a questão de entes queridos que partiram para atraí-los para perto de nós. É pelo pensamento. A prece é uma manifestação do pensamento. Então é dessa forma que nós atraímos. Mas não podemos fazer como o senhor Jardim aqui, que até numa manifestação de egoísmo, embora movido ainda pelo luto, que ele não soube lidar, a perda da mulher, e desejoso que ela ficasse ali sempre ao seu lado, é um ato de egoísmo. Porque o espírito tem seus afazeres, as suas ocupações, embora sempre que possa, ele está ali conosco. Até nós recomendamos a leitura da questão 488 do Livro dos Espíritos. 488, que fala dessas afeições simpáticas dos espíritos para os encarnados. E às vezes ali alguns parentes que partiram e têm condições espirituais para tal, estão sempre em contato conosco, querendo nos ajudar, não vão ficar ao nosso lado, mas virão, porque eles seguem com as suas ocupações, virão nos ajudar. Então, naturalmente que faltava para ele aqui uma visão um pouco mais equilibrada dessa relação com o luto da mulher. O que nós melhor podemos de oferecer para os nossos entes que partem é a nossa prece sincera, a nossa transformação moral, felizes que eles ficarão em nos vendo aqui, progredindo, enfrentando o luto com equilíbrio. Podemos chorar, a saudade equilibrada, tudo isso é possível. Ninguém está falando não chore, não tenha saudade. Às vezes, guardar um objeto de lembrança, uma foto, uma coisa ou outra, claro que é possível, sem o apego, sem achar que o espírito vai estar preso àquele objeto. É dessa forma, a fim de que não façamos uma profunda depressão, que vai nos limitar bastante o progresso na atual reencarnação e, por via indireta, vai causar algum sofrimento a eles. Né? Então, o Espiritismo nos ensina a bem lidar com isso. Né? E é interessante porque, às vezes, o nosso pensamento obcecado, doentio, pode muitas vezes reter o espírito. Se o espírito que parte, que morre, desperta e não está em boas condições, adaptado ao mundo espiritual, está nesse período de confusão, não sabe muito bem o que está acontecendo, meio perdido, que é possível, e de repente os encarnados, os familiares que ficaram aqui com o pensamento obcecado, não queria que você tivesse partido, gostaria que você estivesse aqui, fica comigo. Claro que esse espírito despreparado poderá se sentir atraído por aquele pensamento e fica no ambiente doméstico, fica ali retido ao pensamento, à mente dos encarnados, causando, conforme nós sabemos, alguns prejuízos para ambos. O encarnado sempre pensando no desencarnado pela presença dele lá, gerando uma espécie de um luto e um sofrimento que não cessa nunca. O desencarnado ali retido,
sem que possa dar seguimento ao seu progresso no mundo espiritual. Então, naturalmente, assim, bem de forma sucinta, há prejuízos para ambos os lados, né? Aqui outro ponto interessante é o pressentimento dele no dia anterior da sua desencarnação, chega a chamar a filha para fazer o alerta, e é uma situação de exceção, muito rara, nem todos têm equilíbrio para lidar com a data da própria desencarnação, raros espíritos conseguem ter acesso a isso, receber esta influência, esta notícia, e conseguem manter um relativo equilíbrio. Eurípides Barçanufo, por exemplo, da gripe espanhola, ele anotou no calendário a data da sua desencarnação com bastante antecedência, um espírito equilibrado, sabia que a morte não põe fim a tudo, que era apenas uma mudança de vibração e que ele continuaria vivo do outro lado da vida, em espíritos imortais que somos todos nós. Aqui no caso, tanto que ele recebe essa notícia, essa inspiração, esse pressentimento, e se mantém. A história aqui não nos fala que ele tem entrado em perturbação e no outro dia ocorre o acidente e ele vem a desencarnar. Tomemos cuidado com processos obsessivos desse assunto. Às vezes, espíritos poderão querer, aqui caiu o nosso fone, pedimos desculpa, os espíritos poderão querer nos perturbar com essa notícia, querendo trazer para nós medo em torno do assunto, a fim de que a gente fique, já em atendimento fraterno, tivemos fatos assim, onde a pessoa sonhou que estava chegando a sua morte e a pessoa não saía de casa, com medo, aflita, angustiada. E, naturalmente, ali percebemos uma ação obsessiva e querendo causar temor. Então, os espíritos obsessores, às vezes, brincam com isso, querendo nos causar temor. Os benfeitores não ficam trazendo notícias de morte, de desencarnação, para quem não tem o mínimo de condições emocionais para lidar com esse fato. Eles narra, Kardec sempre pergunta, né, é um ponto marcante, como ele estava do lado de lá, diz que estava feliz. Por quê? Porque ele reencontrou a esposa, ama a Deus, foi honesto, em que pese os restos mortais ali da esposa guardada no genuflexório, mas ele tinha qualidades, tinha algumas virtudes, e ele então estava profundamente feliz, porque ele despertou do lado de lá, acolhido pela esposa. Então a gente vê o Espiritismo como nos ajuda, olha que alegria, que felicidade, né? Ele despertar, confiante em Deus, acolhido pela esposa, tinha boas virtudes, e ele segue, portanto, bem do lado de lá. Kardec pergunta das ocupações dele, e ele fala, né, procuro que ele tem outras ocupações que ainda não podemos revelar. Então, os espíritos normalmente se instruem a prática do bem. Depois, as obras de Chico, de Divaldo, acabaram ampliando um pouco essas nossas percepções das diversas ocupações dos espíritos no mundo espiritual. Algumas comunicações aqui da própria revista nos relataram essas ocupações. O fato é que o espírito não fica, o espírito que está adaptado, consciente da sua situação, querendo progredir, não fica ocioso e desocupado. Aquela visão da contemplação eterna ao lado de Deus é algo que o Espiritismo não concorda, porque se o Pai trabalha, Deus trabalha sempre, nós, os filhos, também, resguardadas as nossas capacidades evolutivas, também continuaremos trabalhando, aprendendo e servindo. Depois tem aqui uma evocação de uma convulsionária. Aqui nós citamos alguns estudos atrás, né, do cemitério, dos convulsionários de Saint-Médard, onde alguns eventos aconteceram ali no cemitério. Agora, lendo aqui a evocação de uma delas, que havia morrido em 1830, dá-nos a impressão de uma seita religiosa que realmente causou muita confusão e muito prejuízo a muitas pessoas que aderiram a esses convulsionários. Kardec estava com a filha de uma delas, que havia morrido em 1830, fez a evocação e ela vem atraída pela filha. Kardec pergunta, vedes aqui a senhora, sua filha? Sim, uma mãe sempre vê seus filhos. Ou seja, os vínculos de afetividade permanecem após a desencarnação. E uma mãe do lado de lá, em condições equilibradas, naturalmente que continua, sempre que possível, assistindo seus filhos que continuam aqui na Terra, né?
Sois feliz? Kardec pergunta a ela. Sim e não. Então é um estado mediano, porque poderia ter feito melhor. Mas Deus leva em conta a minha ignorância, porque ela foi vítima de uma seita religiosa. E naturalmente que ela até desconfiava, porque ela disse que nem quis passar adiante para os seus filhos, para que eles aderissem a esta seita do diácono Paris. E ela fala então que essa seita fazia com que as pessoas causassem em si mesma os estigmas, as marcas do Cristo, os pregos nos pulsos, nos pés. Eles imitavam até o ato da crucificação, causando sofrimentos voluntários que alguns acreditavam que causasse purificação. E ela diz que agora entende que cita inclusive o livro dos Espíritos, a demonstrar que ela teve esse estudo do lado de lá, que esses tormentos voluntários não trazem nenhum acréscimo a nenhum espírito. O sofrimento voluntário causado por nós mesmos, isso não aproveita em nada ao espírito. Agora, as provações que surgem naturalmente da vida, as dificuldades, trazem sim aprendizado para o espírito. Então ela fala que agora ela percebe o equívoco, e o que me chamou a atenção aqui, Kardec pergunta se depois da morte dela, ela foi procurar ou teve contato com esse líder da seita, e ela disse que não me ocupei dele, porque o culpo por meu erro, né? Então, embora o culpasse pelo que lhe aconteceu, ela não foi atrás. Algumas vezes não acontece isso, o espírito poderia querer se vingar. Muitos líderes religiosos maus intencionados, às vezes sofrerão esse assédio depois no mundo espiritual de pessoas enganadas aqui na Terra por eles, que querão fazer justiça com as próprias mãos. Mas Kardec pergunta assim, né, se esse líder não é inocente, se ele também não estava movido pela ignorância, e ela diz que não, porque ele próprio não acreditava no que ensinava. Então vejamos aí a presença da má-fé. Isso é grave. Quando alguém está enganando, porque nem ele acredita naquilo que ele prega, e ele prega então para enganar, para ludibriar, formando seitas religiosas que causam prejuízo às pessoas, naturalmente que assumem compromissos espirituais de grave porte, né? Depois aqui o item variedades, um fato chamado a Biblioteca de Nova York, também apenas uma citação de um fenômeno espiritual. Ali um bibliotecário, chefe da Astor Library, é o Sr. Cogswell, que trabalhava até tarde, em três situações, mais ou menos no memorário, ele encontra um espírito ali transitando pela biblioteca, sempre no mesmo local, 3 vezes. Então, alguns diz Kardec podem chamar de alucinação, mas o que nos chama a atenção, 3 vezes no mesmo local, né? Ele reconheceu a pessoa, aqui não cita o nome, que já havia sido sepultado há 6 meses, tenta dirigir a palavra ao espírito, que não responde, e ele percebe na última vez que ele estava sempre perto de obras antigas e modernas de necromancia. E depois ele desapareceu e nunca mais ocorreu esse fenômeno. Mais uma forma, é uma prova da imortalidade da alma, que ela seguiu viva após a sua desencarnação, né? Então, lembramos que são fatos importantes, né? E Kardec descarta aqui a alucinação, né? Temos aqui também um artigo chamado A Noiva Traída, também assim algo que nos remete um pouco às questões atuais, porque era um rapaz que estava noivo de uma moça, próximos a se casar, ele rompe o relacionamento, abandona a noiva para poder se juntar a uma outra moça, né? Aqui fala assim, é uma mulher indigna de verdadeiro amor, não dá mais detalhes. Isso foi num jornal italiano de Milão. E a moça a noiva tenta reatar, não consegue, pratica o suicídio, inclusive na casa dele, tomando veneno. Ele é tomado de choque por conta daquela situação, também tenta se matar, não consegue, talvez tenha sido socorrido, aqui não dá detalhe, e a partir dali, então, sempre na hora do jantar, ele vê a noiva aparecendo para ele, a noiva que se matou, num formato de um esqueleto assustador. Então é um fato, e daí ele começa a ficar doente, emagrecer, alguns médicos vão cuidar dele, um deles, para curá-lo, pretende dar um susto nele. Pega um esqueleto de verdade, na hora do jantar, que era o horário que havia a aparição, e prega um susto nele.
ele é tomado de um susto, diz uma frase que está aqui, ó, já não basta um, agora são dois, e cai morto. Então é uma história trágica, incomum, mas que traz algumas lições para nós, né? Porque primeiro, aqui diz que ele foi movido por um arrastamento culposo para abandonar a noiva, ou seja, movido pelo prazer e pelas paixões. Quantas vezes o indivíduo hoje, movido pelas paixões e pelos prazeres, abandona o lar, rompe relações afetivas sólidas por conta de prazeres, deixando o outro em sofrimento, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Há muita traição hoje, há muito abandono, né, por conta de uma experiência passageira, por conta de alguns minutos de prazer, por conta de aventuras sexuais, e o espírito acaba assumindo um débito grave, porque toda vez que lesa a afetividade do outro, deixa dor, sofrimento na vida do outro, nós trazemos alguma corresponsabilidade. Então são momentos, como disse Jesus em Mateus, né, 26:41, de vigiai e orai para não caíres na tentação que está em nós, as nossas fraquezas, as nossas más inclinações. Vivemos um momento meio assim, né, onde é um momento assim. Inclusive, obsessores exploram muito esta tese, onde tudo é válido em nome do prazer, de uma alegria, de um momento de felicidade, um momento de fama. E muitas vezes, à luz da doutrina espírita, nós vamos ver que são minutos de prazeres para depois séculos de sofrimento. Não vale a pena, né? Temos que tomar muito cuidado. Depois, naturalmente, ele ficou com a culpa, né? Ele ficou com a culpa, e por conta do suicídio da noiva. E aqui nós podemos imaginar que esta aparição dela, para ele, se autêntica, se não for produto de alucinação, nós podemos dizer que a forma perispiritual dela, no formato de esqueleto, talvez revele, aqui apenas uma especulação, o seu grau de sofrimento e ainda a perturbação do lado de lá, talvez perseguindo ele por não o haver perdoado. Enfim, ele começou a ter essas visões. Pode também ser alucinações por conta da culpa, também pode ser. Nós não temos detalhes aqui. Tanto pode ser uma questão espiritual, como também pode ser algo consciencial, causando tudo aquilo. O fato é que ele vem também a desencarnar. E o espiritismo, o conhecimento espírita ajudaria tanto. Primeiro, para que ele lutasse contra esse arrastamento culposo, essa tendência de buscar prazeres, etc., para manter aquele relacionamento que estava calcado no sentimento, né, pelo que aqui falam, se amavam. E o prazer não preenche os vazios da alma, não nos plenifica, o sentimento sim. Então, talvez, com o conhecimento espírita, um pouco mais de esforço para manter a relação e evitar o abandono ou a traição, etc. E ajudaria também a noiva a não ter praticado o suicídio, que não é a solução para nenhum problema. Qualquer que seja o problema enfrentado, o suicídio só o agrava, porque não acaba com o problema, seguimos vivos do outro lado da vida, agora com a nossa situação espiritual agravada pelo ato praticado, com consequências graves do ponto de vista moral, mas que vão sendo cuidadas ao longo do tempo. O Espiritismo não aceita as penas eternas, então poderia ter evitado também o suicídio dela, poderia ter feito ele lidar melhor com a culpa, porque ainda que tivesse ouvido o acontecimento e ele tivesse ficado com a culpa, mas ele poderia transformar isso numa culpa produtiva, que vem o arrependimento, o esforço por não repetir o erro, o desejo de reparar aquilo, se tornar uma pessoa melhor. Mas como reparar se ela havia se suicidado? Podia praticar o bem, porque todo o bem que nós praticamos vai minimizando os males que nós causamos, como está na anotação de Simão no Evangelho. O amor cobre uma multidão de erros. Então, se eu não posso mais diretamente fazer o bem a quem eu causei o mal, eu vou fazendo o bem à vida, a outros, e isso é ponto positivo para nós, aliviando os nossos débitos, né? Então, a gente percebe que havia outros meios de lidar com a culpa. E aqui, talvez, mais uma especulação, a morte dele ali, o choque que ele teve naquele esqueleto real, mais um, talvez
um pouco de medo dos espíritos, com a culpa, enfim, tenha causado um choque, mas aqui também indiretamente, não devemos temer os espíritos, né? Há muito espírita com medo dos espíritos, o que não deixa de ser um certo contrassenso, porque somos espíritos, no corpo. Tem até um livro do nosso querido Richard Simonetti, palestrante, escritor espírita, que já regressou ao mundo espiritual, Quem tem medo dos espíritos, onde ele vai ali abordando, explicando o que é o espírito, dentro dos conceitos da doutrina, e por que não devemos temer os espíritos, né? Kardec vai fazer até uma nota interessante, dizendo que essas aparições espontâneas dos espíritos sempre têm um motivo, e que é sempre melhor perguntar o que eles desejam. Então, preparar-se para um eventual contato espiritual, não de forma obcecada, mas preparar-se. Se aparecer um espírito, o que deseja, o que posso fazer, então há que se ter um preparo íntimo para aquele contato espiritual. E Kardec fala até que, aqui a gente percebe, se pudesse ter havido um contato espiritual entre ele que ficou e a noiva que partiu, às vezes uma reunião mediúnica, ou às vezes um médium que pudesse intermediar isso, talvez este diálogo entre ela e ele pudesse ter acalmado, abrandado um pouco a situação. Enfim, foi uma história trágica e o conhecimento espírita poderia ter evitado bastante coisa. Temos aqui ainda um artigo sobre superstição, onde cita aqui um jardineiro que promete algumas coisas através de algumas orações e valores a serem pagos a ele, para que a pessoa ficasse livre da convocação da guerra. Kardec aborda que alguns adversários do espiritismo ainda hoje tentam associar à doutrina sortilégios, superstições, amuletos, né? E a gente percebe que o espiritismo não tem nada disso, né? Não é espiritismo. Essa questão de sortilégios, de cartomantes, amarração do amor, a gente às vezes vê em propagandas na via pública, até de forma inadequada, espírita, espiritismo, cartomante. Respeitamos quem pratica, né? Não estamos aqui contra, mas não é espiritismo, né? Esse tipo de superstições, esse tipo de trabalhos oferecidos às vezes em nome do espiritismo, nada tem a ver com a doutrina. Aí Kardec fala, essa turba de adivinhos, feiticeiros, ledores de sorte, contra os quais, na época, a lei, talvez ainda hoje, se ergue com justiça. O espiritismo verdadeiro, racional, pois, não é, pois, mais responsável pelo abuso que deles possam fazer, né? Então, é importante deixarmos claro isso. Um artigo sobre escrita direta, nós já comentamos no passado, né? Isso acontece através da ação dos espíritos. Num papel aparece uma frase, uma palavra, os espíritos manipulando os fluidos próprios da natureza, às vezes do médium. Já vimos que não é indispensável. Alguns fenômenos podem ser produzidos diretamente pelo espírito. Se tem o médium com o ectoplasma ou o fluido magnético animal, mais fácil. Mas se não há, não é empecilho, mas a escrita direta é algo produzido pelos espíritos, né? Um artigo aqui sobre espiritismo e espiritualismo. Kardec cita uma frase dita no Senado, onde usou-se a palavra espiritualismo, e Kardec tenta demonstrar que às vezes pode causar confusão, porque são coisas distintas. É por isso que para cada ideia nova, um nome novo. Por isso veio a expressão espiritismo. Porque espiritualismo são aqueles que acreditam no espírito, que além do corpo nós temos uma alma. Morre o corpo, o espírito vive. E aí as religiões vão de acordo com as suas ideias, céu, inferno, juízo final, purgatório, mundo espiritual, né? O espiritismo, que é uma religião espiritualista, mas com algumas ideias adicionais. Reencarnação, lei de causa e efeito, as muitas moradas da casa do Pai, essas diversas regiões do mundo espiritual. Não há inferno, local de sofrimento eterno, assim como não há o céu, o paraíso, nessa visão de ociosidade e contemplação à direita do Pai. Então, são coisas distintas. Então, Kardec sempre fez questão, né? Por isso que o espiritismo surgiu com uma palavra nova, espiritismo, mediunidade, médium, né? Etc. E aí até que ele cita um exemplo, né? Se na língua hebraica o mesmo vocábulo não tivesse significado igual, nós não teríamos nos enganado em relação ao texto do Gênesis, porque ele diz que dia e período, no hebraico, era a mesma palavra, porque quando fala dos 6 dias da criação, na verdade estavam se referindo a períodos, e hoje a geologia nos mostra isso, né? Cada dia do Gênesis, da criação, simbólicos, período de milhões de anos, né? Por fim, ditados espontâneos.
um deles chamado As Diferentes Ordens de Espíritos, já comentamos várias vezes, falando no mundo espiritual, há espíritos evoluídos, espíritos atrasados, espíritos que querem enganar. Então, o cuidado que temos que ter com aquilo que vem do mundo espiritual, né? Porque como aqui na Terra há homens de diversos níveis, também há espíritos de diversos níveis evolutivos. Portanto, há que se ter muito cuidado com aquilo que provém do mundo espiritual. Um outro item aqui, um ditado espontâneo, uma comunicação, remorso e arrependimento, o quanto é importante, né? Nós já falamos aqui o arrependimento sincero, para que a pessoa não repita o erro, possa reparar. Aqui fala do perdão divino, né? Acerca após o arrependimento sincero, porque não adianta o arrependimento falso, não há como enganar a Deus, as leis de Deus, e o perdão de Deus não é o apagar a falta, é o nos dar infinitas oportunidades através da lei abençoada da reencarnação, para que possamos reparar os males causados, seja pelo bem ou pelo sofrimento, se não aceitamos o convite do amor. A dor sempre será o último recurso que a lei da divindade se utiliza. E uma última comunicação, que nós havíamos noticiado, os médiuns. E aqui tendo um espírito conhecido, Joana d'Arc, que nos traz esta comunicação espiritual sobre os médiuns, onde ela faz um alerta grave sobre o grande escolho para a mediunidade, que Kardec também faz constar do Livro dos Médiuns, que é a questão do orgulho, da vaidade, a inveja, a disputa, o médium que quer projeção, que quer aplauso, que quer vender seus livros, que quer competir com outros médiuns, a inveja, e abre uma possibilidade de influência obsessiva na mediunidade. Não é a mediunidade em si que atrai a obsessão, mas as imperfeições morais do médium é que o predispõe à obsessão. Então, ele chama aqui, quanto mais graças receberem do Altíssimo, mais perigos correm. Então, às vezes, quanto mais o médium tem um potencial mediúnico, mais surgem à sua volta, diz ele aqui, os bajuladores, aqueles que vão adular, felicitar. Não que o médium não possa receber uma felicitação, mas o exagero, ficar excessivamente bajulando, felicitando o médium, pode muitas vezes colaborar para que ele incorra no orgulho e acabe, portanto, a estabelecer uma sintonia com espíritos inferiores, colocando a sua mediunidade a serviço desses espíritos inferiores. Então, aqui a mensagem basicamente é um alerta aos médiuns para que se permaneçam de prontidão contra este grande escolho que é o orgulho. E por mais que se estude, por mais que encontremos nos livros dos médiuns, por mais que haja comunicações desse teor, é impressionante como ainda vemos, na atualidade, médiuns no movimento espírita que acabam sendo vítimas de orgulho, né? Acabam, em alguma medida, extravasando esta inveja, este orgulho. Às vezes, lentamente, os espíritos vão ali agindo inferiores, encontrando brechas no homem velho, e percebemos aí que a faculdade vai perdendo a qualidade. É uma pena. Temos que orar pelos médiuns, por esses médicos, às vezes, com grandes missões, com grandes tarefas, em evidência, porque, de fato, não é algo simples. Lidar com a bajulação, lidar com o destaque, lidar com o aplauso, com a projeção, há que se ter muito equilíbrio. Por isso, sempre enaltecemos a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, né, de Divaldo Franco, Chico que se manteve, Divaldo ainda se mantém fiel à doutrina, sabendo lidar com essas questões, com esses escolhos de forma equilibrada, né? Mas o nosso querido Chico, que já está no mundo espiritual, soube manter a humildade para que não pudesse ser vítima do orgulho, né? Então, um alerta muito importante, inclusive neste ano, e nós estamos apresentando este vídeo, o Livro dos Médiuns completando seus 160 anos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, e seguiremos nas redes sociais, de praxe, com o nosso estudo da Revista Espírita. Muita paz a todos.